Quanta luz neste ambiente, corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, nós pedimos encarecidamente a proteção da espiritualidade e a permissão para darmos início a mais essa tarefa. Agradecemos imensamente todo o amparo, toda a luz, toda a proteção que nos é dispensada e pedimos que essa proteção se estenda a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores, às famílias assistidas da nossa casa, às crianças que frequentam, e pedimos também que essas bênçãos possam ser compartilhadas entre nossos familiares, entre nossos amigos, entre aqueles que passam por dificuldades de qualquer tipo, e mesmo as pessoas que não conhecemos, que não conhecem ainda a Jesus, que não têm a oportunidade de desfrutar dos estudos do Evangelho ainda, mas que em breve um dia poderão fazer esse movimento. Assim, pedimos permissão para iniciar esse estudo de hoje, com a certeza desse amparo de sempre conosco. Obrigado. Boa noite, amigo, boa noite, amigas. Estamos começando mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz. Hoje é dia 8 de dezembro de 2022 e hoje estou fazendo gravado, antecipando o estudo de mais à noite, mas é um prazer da mesma forma estar aqui com vocês. Hoje teremos dois estudos. O primeiro estudo será da companheira Heloísa, que fará o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 77. E na sequência a gente vai ter o estudo da Guigui, fazendo uma reflexão sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos, dando continuidade à sequência de estudos que estamos fazendo. Quero aproveitar para dar alguns recados. Primeiro, das nossas reuniões públicas, presenciais, tanto na segunda quanto aos domingos, de 19 às 20 horas, com passe durante a reunião. Também temos a campanha de doações para cestas básicas, as cestas natalinas, me desculpe. Então, se você quiser contribuir, levar alguma coisa ao centro, a gente normalmente faz essa cesta natalina com algumas coisas que normalmente não vão na cesta básica. Então, uma caixinha de bombom, uma caixa de azeitona, uma latinha de azeitona, de milho, enfim, coisas que você gostaria de comer, mas normalmente a gente não come no dia a dia, né? E essa é uma época do ano
propícia para a gente fazer essa doação. São cerca de 32 famílias assistidas na casa, então a gente monta essas cestas, além também de dar a cesta básica que todo mês a gente fornece no início do mês, tá bom? Então quem quiser colaborar, a gente está aceitando as doações para a montagem das cestas natalinas até o dia 19 de dezembro. Você pode levar lá na Associação Espírita André Luiz, que nós estaremos recebendo para fazer essa montagem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por sustentar o trabalho dessa nossa reunião virtual. Conto com todos aí para ajudar a divulgar também, não só essa tarefa, mas as outras tarefas da casa também, tá bom? Grande beijo para todos e até mais. Vou colocar o primeiro estudo da Heloísa e na sequência já entra o da Guigui, tá bom? Grande abraço, beijão para todos. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para poder fazer o estudo da casa de André Luiz. Nossa primeira parte, às quintas-feiras, é do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje a gente está no capítulo 77, que se intitula Se Procuras o Melhor. Eu vou iniciar agradecendo, a Deus, Maria, Jesus, a espiritualidade amiga e os trabalhadores da casa de André Luiz, por mais essa oportunidade de estarmos participando desse estudo. Agradecer ainda a Estela e ao Jaime, por me dar mais essa oportunidade de poder aprender um pouco mais. Esse capítulo 77, cujo tema é Se Procuras o Melhor, ele vai falar o tempo todo sobre um tema que faz parte e deveria ser uma das qualidades, um dos preceitos, de nossa vida, que a gente desse conta de ter paciência. Ele começa o capítulo dizendo: tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1.4. O tema paciência, ele aparece em diversos estudos, em diversos livros, em vários momentos, inclusive dos nossos livros, doutrinários do Espiritismo. E a gente, nesse livro, Palavras de Vida Eterna, ele aparece inúmeras vezes. Eu tive a grata bênção, de ter podido fazer alguns estudos anteriores que o tema era, apesar do título do capítulo ser de uma forma diferente, mas o centro do estudo, a essência do estudo era a questão o tema, o item tão importante em nossa vida, que é a paciência. Aí, só para lembrar, voltando atrás então um pouco, no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 30, que se intitula Para Vencer o Mal, no capítulo 55, que o tema é Suportemos, no capítulo 67, que o tema é a melhor idade, no 68, Aguardemos, no 94, que vem um pouco mais à frente, Beneficência e Paciência, e no capítulo 170, Conta Pessoal. Se a gente parar para poder pensar o quão importante é a questão da paciência em nossa vida, a gente tem que ir lá nos primórdios da história da humanidade, voltando atrás e pensar que a paciência, que os outros têm com a gente, a paciência que os nossos pais tiveram com a gente, a paciência que os nossos filhos têm com a gente, a paciência que os amigos têm com a gente e, sobretudo, a enorme, incomensurável, a plenitude da palavra paciência de Deus para com a gente. Então, se a gente for olhar no dicionário, são muitas e muitas e muitas palavras que descrevem, que são sinônimas do tema paciência, Então, para parar para pensar, quando a gente pensa em paciência, a gente pensa em quê? Paz. Mas não a paz de fora do corpo, da alma, do espírito da gente.
a essência da paz interna, que a gente precisa ir se educando, ir se preparando, ir exercitando para que a gente consiga ter uma paz interior, que é a essência da vida. Quando a gente está em paz com a gente mesmo, dentro de nós, a gente está em paz com o mundo. A gente está em paz com o mundo. Por mais tumultuado que seja o ambiente, por mais difícil que sejam as questões do momento da vida, tendo a paz interior, a gente consegue vencer qualquer obstáculo. Então, entre as várias palavras, os vários sinônimos que a gente pode parar para poder estar pensando, a gente tem a calma, a compreensão, a perseverança na fé, a tolerância, a serenidade, o autocontrole, o acreditar na palavra de Deus, que é o essencial, né? E esta epígrafe, desculpem, ela vem chamar a atenção para a questão da paciência ser fundamental, essencial para que a gente tenha a nossa obra perfeita. Então, voltando, ele começa dizendo: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aí ele vem descrevendo, então, na seguinte questão: a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade do lar. Mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para o teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão. Mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observará o pomicultor que deseja fruto na árvore, né? O pomicultor é quem cultiva árvores frutíferas, né? Primeiro, a paciência de preparar a gleba, ou seja, primeiro o pomicultor prepara a terra que vai ser cultivada. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então ele começa e termina esse capítulo enfatizando a importância da gente ter a paciência, exercitar a paciência, né? Usar, né, a paciência em qualquer momento de nossas vidas, né? Para ter uma obra perfeita é preciso ter paciência. E é uma paciência paciente, né? A paciência com a fé, com a perseverança, com acreditar em Deus acima de tudo, né? Ele fala, né, nesse final que eu acho de extrema importância se a gente procura o melhor, né? E o compromisso que a gente assumiu ao vir nessa encarnação e em outros anteriores, mas é sempre um compromisso de melhorar, não desprezando a paciência de trabalhar para que o melhor nos encontre e nos ilumine. Ou seja, não é ficar sentado esperando cair do céu, né? O ditado antigo, não é cair do céu por descuido. Não vai cair do céu por descuido. Se a gente não arregaçar as mangas e for mãos à obra, né? Praticar, exercitar a paciência com fé, com perseverança, com caridade, com todos os
excelentes e desejáveis adjetivos do cristianismo, é preciso que a gente coloque em prática sempre, 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 para que a gente possa fazer uma boa colheita, né? Então, em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Ou seja, ou a gente tem paciência, ou a obra não será perfeita. Mais uma vez agradecendo a participação de vocês nesse momento do nosso estudo, nos colocando à disposição para novos momentos, agradecendo ao Pai pela oportunidade, né, que nos dá na vida, né, e que a gente possa efetivamente colocar em prática a nossa paciência. Desejo a todo mundo um excelente Natal, né, que as bênçãos do Natal, o verdadeiro amor de Deus a nós, né, nos dando o seu Filho como irmãos, possa perseverar no ano que vem, né, 2023, e para toda a nossa vida. Que as maravilhas das bênçãos de Deus que nos distribui a todo momento, que a gente possa entendê-las, recebê-las e aplicá-las no nosso dia a dia. Com as bênçãos do Pai, que assim seja. Olá, tudo bom? Que alegria estarmos juntos outra vez, com um assunto muito interessante que diz respeito ao autoconhecimento, à reforma íntima. Nós sabemos que um passa pelo outro, não é verdade? Quando nós estamos preocupados em nos melhorarmos, em nos reformarmos, em nos aperfeiçoar, nós vamos precisar nos conhecer um pouco melhor, para saber em que nós temos que melhorar, que mexer, que adaptar, não é? Que readaptar, não é verdade? Então tem uma pergunta muito interessante aqui neste livro, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a pergunta é a pergunta 919, muito interessante. A pergunta é assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? Nesta vida. E resistir aos arrastamentos do mal. Muito interessante. E esta pergunta, Allan Kardec dirige a quem? Quem é que vem responder? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Muito bacana, muito legal. Santo Agostinho é aquele que, entre várias pérolas, né? Ele fala que a criatura humana, tanto encarnada quanto desencarnada, tem um buraco, um vazio no peito do tamanho de Deus. E o que nós precisamos fazer para preenchermos este vazio? De Deus. Precisamos de trazer Deus, de nos conscientizar que Deus está dentro, junto, perto, o tempo todo de nós. Na verdade, nós é que nos distanciamos de Deus, mas Ele jamais, Ele nos ama incondicionalmente. Tá aí uma coisa que a gente precisa de parar para pensar, sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas reclamando: Deus não me ouve, Deus não ouve as minhas preces. Calma, faça a prece e confia, entrega, porque as coisas não se resolvem, meus queridos, no nosso tempo. Não, é no tempo dele, é no tempo de Deus. Então vamos ao que Santo Agostinho responde a essa pergunta, muito inteligente, não é? Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida? E como resistir aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho, do alto da sua sabedoria, responde com uma frase, a início, muito simples. Ele disse assim: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu diria assim: conheça-te a ti mesmo. É o Sócrates. Sócrates é que nos trouxe essa pérola, não é? É isto. Então, mas como? Como que eu vou conhecer
a mim mesmo. Então, Santo Agostinho ensina uma técnica muito bacana, muito legal. Ele fala assim, todos os dias, à noite, ao me deitar, eu passava o meu dia limpo, não é? Eu pensava, eu ficava assim, tentando me lembrar se eu fiz alguma coisa errada, se eu magoei alguém, se eu ofendi alguém, se alguém tinha alguma coisa a reclamar de mim. Então, eu passava o meu dia limpo, assim. Se eu fui tão bom quanto eu poderia ter sido, se eu fui tão gentil, educado, bondoso, caridoso, tanto que eu poderia ter sido. Queridos, olha que exercício bacana esse da gente fazer, né? Antes de dormir, passar o dia limpo, não é? Lembrar, e aí a gente vai lembrando coisas boas, maravilhosas que nos aconteceram, pessoas que cruzaram, né, os nossos caminhos, nos deixaram algo, ou então levaram algo de nós. Achei muito bacana essa técnica, sabe? Aí ele fala assim, tá, tudo bem, então eu fazia isso. Agora, existe uma dificuldade, uma segunda dificuldade. Como julgar, não é? Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Porque, veja bem, o avarento, ele se acha sempre certo, não é? Ele é prudente, ele é econômico. Você sabe, né? O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que acumula, não é? É uma pessoa que sovina, que é muito apegado a dinheiro, sabe? Que não compartilha, que não é dada a fazer caridade, né? Mas a pessoa avarenta, o avaro, ele sempre vai achar que ele tem razão. A pessoa orgulhosa também, ela vai achar, né? Por mais soberba que ela seja. Então, ele ensina uma segunda técnica, interessantíssimo. Ele fala assim, muito bem. Começa a observar as pessoas, não é? Porque se você vê o que as pessoas estão fazendo e critica e acha defeito, né? Acha muitas vezes até mau caratismo, então você também não pode fazer. Olha que interessante, não é? Então ele ensina isso, a gente a observar o outro. Ou seja, aquilo que a gente censura na outra pessoa, nós não podemos fazer. Que moral! Que moral que nós vamos ter para criticar, julgar as pessoas se nós fazemos mais do mesmo? Se a gente continua fazendo a mesma coisa? Oi. Deus não tem dois pesos e duas medidas. E tem uma terceira técnica interessante que ele ensina. Ele fala assim, vamos pensar que a qualquer instante, a qualquer momento, Deus nos chame à presença dele, não é? E nós, de um instante para o outro, nos encontramos no mundo dos espíritos. E aí? Eu vou sentir vergonha diante de Deus? Eu vou ficar com vergonha, não é? Olha só, na hora que eu tiver, né, tete a tete ali com o pai, ó, como é que vai ser? Ai, que vergonha daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, do tempo que eu malbaratei, da minha saúde que eu negligenciei, entende? Então é só a gente pensar que quando Jesus passar, nós vamos querer estar no nosso lugar. E quando Deus nos chamar à presença dele, nós vamos sentir orgulho de nós mesmos. Achei muito interessante, sabe? Tem mais coisas, mas eu acho que vocês deveriam ir lá e dar uma lidinha na resposta dessa pergunta, que tem mais coisas interessantes. Nós trouxemos aqui 6 pequenas observações que serão muito valiosas para este estudo que a gente está fazendo agora da questão da reforma íntima. Porque a nossa reforma íntima vai ser a chave do nosso sucesso. Sabe por quê? Porque nós vamos melhorar demais. Nós vamos nos alijar de hábitos, de velhos hábitos,
que a gente até trouxe de outras encadernações, sabe? De outras vidas. Mas que vergonha, não é? Continuar repetindo os mesmos erros, as mesmas empáfias, né? As mesmas soberbas, os mesmos equívocos. Não é? A gente está aqui para melhorar, para nos instruirmos, para aprendermos a perdoar, a amar, para servir, não é? Sejamos pessoas generosas, dadivosas, e que nosso Senhor Jesus Cristo tenha orgulho de nos ter como colaborador, né? Colaboradora na obra dele, não é? Temos que saber aproveitar bem essa oportunidade. Então, o primeiro item é com relação ao aqui e agora. Guigui, calma, peraí um pouquinho. O ano que vem eu vou pensar nisso. Vou pensar, juro, prometo, o ano que vem eu vou melhorar, vou ver o que eu estou fazendo de errado. Ou então, estou me lembrando aqui dos regimes, das dietas, né? Segunda-feira eu começo. Não, aqui o dedinho. É aqui e agora que nós vamos começar a nos conhecer melhor e a aparar as nossas arestas íntimas, pessoais, para nos tornarmos seres humanos melhores, para sermos dignos dessa oportunidade bendita, sagrada, sacrossanta que estamos vivenciando nesta vida, nessa existência, nessa presente encarnação. Então, o Haroldo Dutra, ele nos coloca assim: nós estamos fazendo uma viagem de avião, em pleno voo, o piloto fala: atenção, atenção, senhores passageiros, vamos ter que fazer um reparo neste aparelho, neste avião, durante o voo. E aí? Em que pese o barulho, a confusão, nós vamos ter que fazer o reparo no avião. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos em pleno voo, ascendente, né? Graças a Deus. E vamos, então, realizar esses reparozinhos todos, porque a oportunidade nossa é essa agora. Estou me lembrando aqui da separação do joio do trigo. Não sei se vocês sabem, não é segredo, mas eu vou contar. Nós já estamos vivendo a separação do joio do trigo. Já estamos. Espíritos malvadinhos, atrapalhadinhos, recalcitrantes, aqui o dedinho, não voltam mais para este planeta. Não voltam. Vão para um planeta bem aquém do nosso. Alguns não tem nem a luz solar ainda. E muito embora nós saibamos que o espírito não retroage, não retrocede, o que vai acontecer? Vai chegar lá já com uma certa intelectualidade. Então, vai ajudar a soerguer os que estão, né, ainda bem no início de carreira. Mas não voltam mais para essa Terra, nem para planetas iguais ou melhores do que a Terra. Então, o momento é este agora. Vamos começar, né? O segundo item também interessantíssimo, né? É sobre nós não temos que parar com as nossas atividades, para nós irmos abandonando os velhos hábitos, não é? Nós também não precisamos de nos tornar melhores para fazer nada. É fazendo que nós vamos melhorando. O terceiro é que nós não precisamos atingir uma perfeição para trabalharmos em nós os nossos pequenos desajustes, sabe? Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos concita com a frase assim, sede perfeitos, Ele nos conhece. Ele nos conhece a todos pelo nome. Ele sabe que isso não se realiza da noite para o dia. Ele sabe que muitas vezes nós precisamos de 2, 3, 5 encarnações para melhorarmos o quê? O nosso egoísmo, egocentrismo, nosso orgulho. Ele sabe disso. Então, nada de ficar, não, Guigui, não vou começar a reforma ainda não, porque eu quero melhorar um pouquinho mais, eu quero ficar mais perfeitinha. Nem pensar. A hora é agora.
beleza? Vamos para o quarto, mas antes quero voltar no terceiro. Por quê? Porque o trabalho em nós mesmos, ele vai acontecendo à medida que vamos trabalhando. Vamos lembrar aqui, por isso que eu voltei nele, que eu me lembrei de Aristóteles. Aristóteles tem várias pérolas, né? Mas uma delas é assim: a perfeição nós adquirimos pelo hábito, pelo exercício de. Então, se nós queremos ser pessoas mais amorosas, vamos exercitar o amor, vamos amar. Se nós queremos ser pessoas que perdoam, Guigui, eu tenho uma dificuldade enorme de perdoar, vamos perdoando um pouco a cada dia, entendem? É no exercício que nós vamos adquirindo a destreza, a expertise, o sentimento, a emoção, o autodomínio, o autocontrole. Não é esperando ficar bom para fazermos bondade. É fazendo bondades que vamos ficar bons, né? Muito bem. Vamos lá para o quarto. Não precisamos ficar preocupados de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos. Isto não importa. O mais importante é que estamos indo, estamos no caminho, estamos indo, e não é a quantidade de perfeições ou de imperfeições que nós temos que vai atrapalhar este nosso trabalho. Absolutamente. Vocês vão perceber que à medida que nós formos trabalhando em nós, a nossa reforma íntima, vamos também adquirindo um autoconhecimento palpável, concreto, substancial, nós vamos pasmando com as surpresas que vamos encontrando em nós mesmos. Nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Nossa, eu não me conhecia realmente. Olha, como eu consigo, não é? Como eu consigo fazer diferente? Olha como eu consigo fazer melhor. Não é lindo? É lindo. Vamos ao quinto passo. Floresça aonde Deus te plantou. Aonde quer que Deus nos tenha plantado, vamos dar flores perfumosas, se bem que tem as flores, né? Tem uns espinhos, mas os espinhos fazem parte da vida, né? Eu estava ouvindo um dia desse de um palestrante amigo muito querido, Nazareno Feitosa. Espíritas não têm problemas. Nós espíritas temos desafios evolutivos. É isso que nós temos, né? Então, aonde Deus nos tenha colocado, vamos dar flores. Pode ser os ambientes mais frios, mais secos, rudes, não é? Mas vamos fazer a nossa parte. Não é porque nós estamos num ambiente hostil que nós vamos ficar hostis. Não é porque nós estamos em um ambiente que todo mundo grita, não é? Grita, fala palavrão, que nós também vamos gritar e pronunciar palavras de baixo calão, absolutamente. Nós não somos Maria, vai com as outras. Cada um de nós tem um potencial de amor e de amar enorme e desconhecido. Compreendem? Eu acho isso muito lindo, porque nós precisamos compreender esta herança que nós trouxemos do Pai, sabe? Nós somos herdeiros do Pai. E como herdeiros dele, nós temos também as nossas funções, temos a nossa missão aqui na Terra. Não é verdade? Vamos dar frutos, bons frutos, sombra, não é? Abrigo. Vamos pensar, olha como é que a natureza nos dá exemplos, não é? De grandeza, de humildade, muitas vezes de simplicidade. É muito lindo tudo isso, não é? E vamos ao sexto, que é muito interessante, que vocês vão observar nessa jornada nossa da reforma íntima, do autoconhecimento.
muito interessante. Vocês vão observar que evoluir é apurar o gosto. É verdade, é apurar o gosto. Quanto mais nós subirmos os degraus, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos e evoluirmos espiritualmente, moralmente, mais exigentes nós vamos ficando. Já não é qualquer confusão que a gente vai entrar, barulhos, pessoas complexas, complicadas, e a gente já nem vai mais atrair. Isso é interessante, né? Como que a gente atrai pessoas do mesmo naipe, não é, da gente? Os livros que nós vamos passar a degustar, a estudar, nós ficaremos um pouco mais exigentes. Não vai ser qualquer revista, qualquer jornal, qualquer leitura que vai nos trazer um prazer, sabe? Não vai ser mais. Música. É interessante. Nós passamos a ficar muito seletivos, muito exigentes com relação à musicalidade. Nós já vamos optar por músicas que tenham mais conteúdo, sabe? Que nos inspirem, altos voos. É muito interessante. Pessoas. Muito interessante o que vai acontecendo com a gente. Pessoas que não nos dizem absolutamente nada, que não agregam valores conosco. Claro, nós não vamos alijar as pessoas de nossas vidas. Mas, por outro lado, talvez a gente já não tenha mais muito tempo de ficar perdendo tempo. Entenderam? É diferente. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso. E vamos observar que nós vamos apurar o gosto. Nós vamos querer reuniões, situações, circunstâncias que nos sintamos mais confortáveis emocionalmente, espiritualmente, lugares, sabe? Lugares para estarmos, para sentarmos o nosso espírito confortavelmente. É muito interessante. Nós vamos começando também a perceber as questões dos equívocos. Então, por exemplo, nós vamos começar a perceber que o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Nós vamos passar a ser ecologicamente corretos, moralmente corretos, politicamente corretos, sentimentalmente corretos. É muito interessante o que vai acontecendo com a gente. A gente vai agregando outros valores, outros acessórios mais dignos, mais nobres em nossas vidas. Nós fizemos aqui uma analogia das mudanças que vão ocorrendo em nossas vidas. É muito interessante dessa transformação moral que nós vamos fazendo em nós com a nossa reforma íntima. Mas aqui, não vamos esquecer não, tudo isso está intimamente interligado com a questão do autoconhecimento. É o que Santo Agostinho repete aqui pra gente relacionadamente a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Porque só conhecendo a gente mesma, conhecendo-se a si mesmo, é que nós vamos saber o que precisamos de melhorar, não é? Essa tal da transformação moral, não é? Do crescimento espiritual. Então vamos lá, vamos fazer aqui um ping-pong. Se somos assim impacientes, intolerantes, nós vamos procurar ficar mais pacientes. O que é a paciência, meus amigos? A paciência é a ciência da paz. Vamos fazer paz, não é? O que adianta nós querermos paz fazendo guerra? Então, estou me lembrando aqui de Madre Teresa de Calcutá. Ela fala assim: você quer fazer a paz mundial? Está aí nas manifestações, nas passeatas, querendo, né, a paz mundial? Muito bem. Vai para sua casa e ame a sua família. Puxãozinho de orelha, com amor, não é? Então, se nós somos irritadiços, pessoas irritadiças, mal-humoradas, não é? Então,
vamos fazer o exercício da gratidão. Sabe por quê, meus queridos? Porque as pessoas gratas, elas são bem-humoradas. Elas não são irritadiças. Elas agradecem tudo e a todos, a todo momento. Elas não têm tempo para ficar de mau humor, baixo astral, irritadiças, não. Entenderam? Entendeu o recadinho? Se nós somos reféns de culpas, nós vamos exercitar conosco, primeiro, o alto amor e o alto perdão. Porque eu vou contar para vocês, culpa é um caso sério. Culpa escancara as portas para processos obsessivos. Prestaram atenção? É verdade. Porque vem aquele tanto de adversários do passado na sua cabecinha e fala assim, eu sei o que você fez no passado. Aí vem as imagens, as lembranças, vamos fugir disso. Fiz, tá feito, é o melhor que eu pude fazer naquela época, arrependi, nunca mais vou fazer, pronto, melhorei, cresci, evoluí, ascendi, não é? Melhorei em todo sentido, não faço mais, pronto. Beleza? Porque senão, se ficar remoendo culpa, vira remorso, aí acabou. Aí acabou. Aí pro processo obsessivo é um segundo. Vamos lá. Reféns de vícios e de paixões. Sério, né? Vícios e paixões. Não estamos falando só de sexo, droga e rock and roll, não. Certo? Estamos falando de promiscuidades, de hábitos que você não confessa nem a si mesmo. Então, este caso é mais sério, tá? Este caso aí precisa de uma ajuda, de um atendimento fraterno, uma ajuda, auxílio espiritual, para que a gente vá deixando. A gente não vai conseguir deixar, vocês estão entendendo, assim, as paixões, os vícios da noite pro dia. Não, nós já conversamos sobre isso. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos diz sede perfeitos, ele já sabia que não seria da noite para o dia, ele nos conhece. Mas aqui, vamos dar o primeiro passo, tá certo? Vários passos, vamos começar, não vamos esperar segunda-feira, e nem ano que vem não. Porque vícios e paixões nos aniquilam a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional, aniquilam, vampirizam dia a dia, hora a hora. Que bobagem é essa? Ficar alimentando vícios, ficar alimentando paixões, entende? Isso já é um processo obsessivo. Saia dessa, procura uma ajuda espiritual, tá certo? Por quê? Porque o caminho aí é o abismo. É o abismo. Se você não der um jeito, não procurar ajuda. E não tem também beleza, encantamento nisso, não. Absolutamente. Tá certo? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa maledicente, caluniadora, pelo amor de Deus, que vergonha. Que coisa horrível, né? A calúnia, a maledicência destrói vida, saúde, casamento, relacionamentos, não é? E não é só fazer, não. Aqui, emprestar nada. Doar os ouvidos para que as pessoas façam o seu ouvido de pinico. Tem que ter cuidado com isso. Né? A pessoa vem te contar uma fofoca, uma calúnia, você pergunta aqui. Não é? Qual o fundamento disso, né? Entende? Com jeitinho, com bastante educação, não é? Julgamento. Outra coisa também que nós precisamos melhorar muito. Nós julgamos muito as pessoas. Vou lembrar outra vez Madre Teresa, que fala assim: as pessoas que julgam muito as outras não têm tempo para amá-las. É verdade, é verdade. Quem critica, quem julga, quem aponta o dedo, não é? Não tem tempo, só vê defeito, não vai gostar, não vai amar ninguém, não vai ter tempo para ver o lado bom, ter um novo olhar para aquelas pessoas, não é? E, por último, que nosso horário, né? A questão das tentações. Se eu estou caindo muito em tentações, porque a vida nos testa, não é? Nós somos muito testados e muito tentados. Estou me lembrando aqui agora, Paulo aos Hebreus, que diz: nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não é verdade? Somos. Nós sabemos disso. Meus queridos, sou solidária com quem passa isso.
porque eu sei bem o que é isso. Nós somos muito tentados e muito testados. Então, quando a gente começa aqui, ó, um degrauzinho, aí vem. É impressionante, sabe? Igual a pessoa que quer parar de fumar, não é? Ou então de se drogar. Aí vem um, passa o cheirinho no nariz, o outro oferece. Tem que ter uma força de vontade muito grande. Mas aqui, vamos rogar a Deus, não é? Que Ele nos ajuda. Nossos amigos espirituais, aqueles que afiançaram essa nossa vinda, que continuam prontos para nos ajudar. Vamos rogar a Deus. Senhor, me ajude, me fortaleça meu anjo de guarda, me dê sabedoria, lucidez, discernimento, sabe? Para que eu seja forte bastante para me alijar dessas tentações, não é, que eu tenho. E aí aquela pergunta que eles fazem a Santo Agostinho, e como resistir aos arrastamentos do mal, é assim, nós vamos rogando a Deus, vamos nos fortalecendo, que aí o mal não vai encontrar guarida, porque quando nós somos invadidos, que são bem invasivos, né? A questão das trevas, das energias deletérias, dos miasmas, é porque nós estamos abrindo as nossas comportas. Vocês concordam? Porque é tudo a lei da atração. Entende? Só caminha conosco quem nós atraímos. As nossas companhias espirituais, meus queridos, nós as elegemos. Entenderam? Então, vamos mudando. À medida que nós fomos mudando nossos velhos hábitos, eles também, aqueles que nos vampirizavam nisso aí, que comungavam conosco, vão cantar noutra freguesia, ou então vão evoluir conosco. Entenderam? Sejamos inteligentes. E tenhamos muita fé e façamos o melhor que for para cada um de nós, aqui e agora. Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês. E compartilhem, né? E peço às pessoas para se inscreverem neste meu canal. Tem um tanto de temas muito interessantes para nós aprendermos, estudarmos. Fiquem com Deus. cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que
bodas, na transfiguração, nos dando a água viva.